Santana de ficar calado? A partir de agora. Tá gravando o sinal, né, menina? É isso. Ele só presta atenção porque fica mais perto de levar uma cotovelada na costela. Não, eu tô vendo, posso tomar Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, versículos 16 e 17. A gente cita muito 17, mas um tem muita influência do outro. Achou ele? Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste mundo. Não, deste modo. Não Deste tem errado, modo, não. deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passam, e eis que tudo se fez novo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na leitura, porque senão a gente desvirtua. Paulo está dizendo sobre 2 tipos de conhecimento. Ele diz: eu também conheci a Cristo segundo a carne. O conhecimento segundo a carne é um conhecimento natural. O que foi? Você também? Bota aqui, bota cadeirinha 2. Não, aqui não É um conhecimento natural que você busca nos livros, você busca inclusive no curso de teologia. Você tem pessoas que não são evangélicas que têm um conhecimento de Jesus, sabe a história de Jesus. E tem muitos evangélicos também sabem os princípios. E Jesus está chamando alguém, né? E tem muitas pessoas também que eles procuram, são ensinados, eles têm um conhecimento a respeito do padrão de Deus. Paulo está dizendo: nós não conhecemos mais deste modo. Ele conhece a Deus de um outro modo. O modo natural, você pode até aprofundar o conhecimento. Quando você olha aquele camarada Augusto Cury, antes dele se converter, ele escrevia muito profundamente sobre Jesus. Esqueci. Quer água? Ele escrevia muito o mestre do amor, o mestre inesquecível da sensibilidade. Ele não tinha nada com o evangelho. Depois, lá na frente, que ele foi se converter. Mas ele conhecia conhecimento natural, da carne. Isso, se você buscar, você tem. Se você se esforçar, você tem. Mas qual é o conhecimento do outro modo que Paulo está falando? Esse conhecimento do outro modo vai influenciar o versículo 17. A transformação, a mudança de vida, nova criatura, é através de um conhecimento revelado. O conhecimento revelado, ele vem pelo Espírito de Deus que revela. E para você ter conhecimento revelado, nós precisamos caminhar com esse desejo de conhecer Deus e Ele fazer parte da nossa vida. E quando você tem a revelação de Jesus para nós, Paulo diz: eu larguei tudo por causa desse conhecimento. Ele dizia por causa da sublimidade do conhecimento. Isso é uma revelação. Então a gente nota mesmo pessoas
que andaram com Jesus, conheciam Jesus na intimidade e não tinha conhecimento revelado. Judas. Se você olhar o capítulo 12 de João, versículo 6, João dizia, ele sempre foi ladrão. É a queixa dele. Hein? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele andava com Jesus, conhecia Jesus na intimidade, mas não tinha o conhecimento revelado de quem era Jesus. Porque não havia mudança nele. E muitas vezes pode acontecer conosco. Mudança de caráter, né? Tá? Andava com Jesus. Por que isso acontece? Um entende, o outro não entende. É a pessoa que tem coração ruim? É. Não. A pessoa não se deixa ser mudada. Não Falta se deixa. espírito. Não, a pessoa não. Veja, tudo na nossa vida, ele tem que ser estartado por nós. Nós devemos conhecer o critério de Deus. Deus quer que cada um de nós se aproxime dele mais e mais. Mas eu tenho que decidir. Se você frequentar a igreja a vida toda e não tiver desejo de melhorar, ter uma revelação de Deus. Mas Judas, depois que ele traiu e foi se redimir, qual que é a atitude dele nessa parte então? Ele não se redimiu. Não, ele não se arrependeu? Não, a Bíblia diz que ele chega, ele fala, trair o sangue inocente. E devolve as moedas. E devolve as moedas, essa parte de devolver as moedas. Ele devolveu. Muitas pessoas dizem que ali ele teve um remorso. Sim. Mas a Bíblia não é. Não, sim, veja, não, o arrependimento é mudança de atitude. E todo arrependimento gera uma transformação. Sim. Nós somos salvos, eu sempre penso o seguinte, a nossa situação diante de Deus é de podridão. O homem no pecado, ele é podre diante de Deus. Quando você reconhece e se arrepende, Deus pega essa podridão, limpa tudo e transforma você. Se Judas tivesse feito isso, Jesus transformaria. Ele nem precisava se matar. Ele poderia continuar a vida dele, ser apóstolo com os outros. Porque todos nós estamos propensos ao fracasso. Mas quando você vai a Jesus e se arrepende, Jesus te aceita. Transforma. Sim. Transforma. O passo que dá é o homem. Aí não entra aquele versículo, aquele confessa E deixa. Isso aí encontra misericórdia. Tá? Então, E arrepender dói. é isso aí. Dói. Tá? É a parte, veja, quando você olha o projeto de salvação nossa começa na eternidade, antes do universo. Isso aí. E lá Deus já vê a necessidade do remidor. Por isso que o Velho Testamento aponta para essas coisas. Qual era o remidor? Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o projeto de salvação, todo ele é arquitetado e executado pelo Senhor. O que é a parte humana? A conversão, o arrependimento. Eu não preciso carregar a cruz, eu não preciso andar a pé, eu não preciso me flagelar, não preciso nada disso, porque Jesus já fez tudo isso. Tá? E essa coisa é meio complicada, porque o homem quer ter o senso, eu fiz alguma coisa. Se você falar para qualquer um, para você salvar, você tem que andar a pé daqui no convento, ele vai numa boa. E sente feliz, hein? Sem reclamar. Sem reclamar, porque ele sente que ele está participando, não precisa. A única coisa que eu preciso é essa dificuldade, crer. É difícil. E arrepender, eu acho que traz a memória, por exemplo, porque é do homem o pecar, né? Faz parte. Mas é igual uma criança quando se machuca, a hora que ela vai com a mão, ela lembra do que aconteceu a primeira vez e ela
recua. Com o arrependimento, eu acho que é a mesma coisa, ele dói. Porque se não doeu, não houve arrependimento. Então ele dói. Aí se você vai de novo, aí vem aquela memória, não, eu já fui lá e não posso. Então, esse conhecimento revelado, veja bem, qual foi a finalidade de Jesus deixar conosco o Espírito Santo? No capítulo 15 de João, Jesus disse o seguinte: eu tenho acho que 15 ou 16, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas, ele diz, mas quando o Espírito vier, ele vos ensinará. Então, Jesus estava no último momento dele com os discípulos. Ele estava abrindo o coração para os discípulos. E ele queria falar coisas maiores para os discípulos. Mas ele ficou com receio. Vocês não vão poder suportar. O projeto de Deus sobre Jesus. 15 e 26. 15 e 26, né? Mas quando vier o Consolador, eu, da parte do Pai. Não, isso aí Não, é um que fala, eu acho que é 16. 16:12. Tem ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Então ele está dizendo que há uma pessoa suficientemente poderosa para trazer conforto e instruir a nós. Então é esse Espírito que é o Espírito de revelação. O Espírito de Deus, quando revela a nós a verdade de Deus na palavra, ele assenta. Você vê, vocês sabem, quando você enche o copo e coloca algo na superfície, depois ele vai descendo, decantando e chega lá no fundo, assenta. A palavra de Deus precisa assentar no nosso coração para trazer transformação. Amém. Senão a gente vai ser um crente nominal. E nós precisamos de conhecimento profundo. Tem uma história que é verdadeira. Tinha uma menina na Alemanha que tinha dificuldade de aprender matemática. E aí falaram com ela, tem um velhinho lá no final da rua que ele é bom. Você vai lá que ele vai te ensinar. E a história diz que num dia chuvoso ela sai. E lá ela conversa com a pessoa, da dificuldade dela. E a pessoa recebe com carinho, tal, e começa a instruir a menina. E a dificuldade dela começa a ser dissipada. E ela começa a entender os princípios da matemática. Depois, a mãe dela descobre, e ela vai ver quem é a pessoa, e descobre que nada mais, nada menos que o Einstein era o professor dela. E ela foi pedir desculpa, porque ele não era matemático, ele era físico, mas ele sabia matemática. Então, os dilemas dela, as dificuldades dela, ele conseguiu sanar. Nós temos um maior do que o Einstein, que se chama o Espírito de Deus. As nossas dificuldades, as nossas limitações, é Ele que traz esclarecimento. E a gente nota pela palavra de Deus a importância desse conhecimento revelado. Se vocês olharem a Bíblia direitinho,
Paulo, as igrejas, ele tinha isso como vocação. Ele queria por todos os modos que as igrejas conhecessem a verdade, fossem iluminados na verdade. Ele faz orações por 3 igrejas: Éfeso, Filipenses, Filipe e Colossos. Ele ora, toda a oração de Paulo é pelo conhecimento. Efésios capítulo 1, versículo 16 e a 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. 18, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A minha fala de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Então Paulo tem uma oração que ele quer que os crentes tenham pleno conhecimento de Cristo. Esse conhecimento, ele passa pela palavra. Não tem jeito, irmãos. E a gente vê que não é tão fácil você dedicar tempo à palavra. Eu tenho pessoas aqui que a gente impõe para ler, ela não consegue ler mais de um capítulo por dia. Um capítulo por dia, você vai ler a Bíblia em 3, 4 anos. E olhe lá. O pai de Gesiel Gomes, ele chamava Francisco de Assis Gomes. Ele era pastor numa cidade do interior do Maranhão. A história diz, Gesiel que conta, que o pai dele leu a Bíblia 260 vezes. Aos 5 anos, Gesiel já tinha lido o Novo Testamento que o pai tinha oferecido. Então, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Por quê? Pelo amor à palavra de Deus. Se você não dedicar tempo, você não vai conhecer profundamente as coisas de Deus. Jesus é um tesouro. Todo tesouro, geralmente, você encontra nas partes profundas. Você tem que ir lá. Então, quando você quer os seus dilemas, você precisa aprofundar na palavra. O texto diz que, para entender, o versículo 18, a grandeza do chamamento que nós temos, nós somos tão preciosos para Deus, que vai chegar um momento que Deus vai olhar para nós, isso é na glorificação, e nos vai ter como herança dele. Porque muitos de nós consideram Deus, Jesus, como a nossa herança. Na realidade, nós somos a herança de Deus. Quem é a herança? Não são os filhos? Nós deixamos a nossa herança para quem? Os filhos. Quem tem, né? Não tem. Mas ele diz que os filhos são heranças do Senhor. Mas nós seremos, está aí no versículo 18. E são tão heranças que pode ficar velho, pode ficar que a gente Sempre meninos. não dá para explicar. Meninos. Né? Só que a gente tem esse apego. Eu sempre digo, filho, neto, não é para nós. Se é herança do Senhor, aprenda a criar, ué, para você não sofrer. A gente tem que Não, eu aprender estou falando a de questão de
sofrimento. Estou falando que é um Veja. amor parecido com o amor de Deus. Sim, mas às vezes. Se Deus cuida, pode ir para a China. Quando eles vão seguir a vida deles, se a pessoa Tem que ser, ué. Então, mas não estou falando nesse sentido. Tô falando... Eu sei, mas veja, o apego a essas coisas, você quer proximidade, muitas vezes não é. Nós criamos para voar. Porque até mesmo é como flecha. Aí você aprende com a águia. Ela ensina Voos altos. Ela ensina o filho a voar De um jeito meio bruto. meio bruto. Ela solta ele no despenhadeiro. Mas ela vai e protege. Ou vai ou racha, né? Eu vou, Mas ela não deixa eles borrachar lá no chão. Não, então, Sai, pega até ele aprender. quando ele não. Não vai, ela segura. Mas solta. Ela só solta. Ela segura e solta. Então, eu acho que a nossa atitude de soltar, que é... Ah, não, você soltou. Então vai. Depois eu vou te segurar se você não conseguir. Olha, a águia faz isso com o filho. a maior riqueza para os pais é você saber que o teu filho está lá na outra extremidade da terra, mas servindo ao Senhor. Não tem coisa melhor, está servindo ao Senhor. Então nós não perdemos tempo. Então é isso que tem que ter. Eu sempre falo com Lia, esse negócio de apego, a gente sofre quando sofre um baque. Você tem que ter consciência o que é viver. Qual é a coisa mais certa da vida? Quando a criança nasce, você olha para ela, vai morrer. É ou não é? Cara de joelho. Hein? Eu pensei assim, nossa, tem cara de joelho. Tá? Então, eu tenho que fazer o melhor, mas eu tenho que saber que tudo está na mão de Deus. E Deus tem os propósitos dele. Ele pode tirar o cara velhinho, mas pode tirar novo. Vocês se lembram do Arley aqui, não lembram? Hein? Não estava aqui não, mas eu sei. Olha, o Arley, hoje, se você conversar com o Arley, ele fala, não dê importância a isso. Eu já enterrei uma filha. Uma menina de poucos meses, né? 4, né? Eu cheguei no hospital, ele estava em desespero, deitado sobre ela, naquela banca, naquela pedra. Aqui na igreja. Eu fui o primeiro a chegar lá. Quem estava dando assistência era a irmã de Soninha. Falou, toma, pastor. Ele estava fazendo um escândalo no hospital, gritando que Deus tinha levado a filha dele, num desespero. Aqui também. 4 meses a criança. Tinha 4 meses. Tá? E a Gisele calma e ele Ele desesperado. não queria ser consolado, o pai dele foi abraçar ele. Não, me deixa chorar, minha filha. Chegava aqui, o Bruno chegou, ele falou uma coisa, Bruno, você vai ter o prazer de sair com teu filho, brincar com teu filho. E eu não tive esse prazer aqui na coisa. Então foi um baque. E hoje você conversa com ele, você vê o seguinte, ele fala, não, isso aí a gente releva, porque eu já enterrei um filho. Coisas pequenas que acontecem aqui, disse-me disse, ele não se envolve, porque ele sabe da dor. Mas eu sempre digo o seguinte, quando eu tenho consciência que todas as coisas acontecem debaixo de uma permissão de Deus, eu tenho que me conformar. Mas é como é o momento da dor. Eu sei, há uma ruptura, Eli, mas ao mesmo tempo há um conforto, porque Deus é soberano. Mas eu... Só que se eu não tiver o preparo emocional, eu vou me prostrar. E a vida continua. Sempre fala isso para mim. E eu
eu oro ao Senhor, falo, Senhor, me dá capacidade na hora da dor. Por quê? Não é fácil. Minha mãe perdeu um filho com 48 anos e ela estava viúva. Não sei se ela não buscou esse consolo em Deus, mas a vida dela acabou. E ela só morreu a partir daquele tempo, né, amor? A ladeira começou ali. Foi se acabando. Tá? O apego, a gente tem que saber de tudo isso. Tá? Você pode, mas você pode. Quantas pessoas saem, filhos saem, você só recebe a notícia em casa? É um trauma. Mas eu tenho que estar preparado, porque a vida continua. Tá? Então, eu acho que mãe, né? Eu acho que muitas vezes as mães colocam os filhos antes até de Deus, né, em primeiro lugar. E aí se acontece uma coisa dessa, às vezes até fica com raiva de Deus e esquece Deus, vai embora. Isso aí. Porque na verdade o filho estava ali em primeiro lugar, não era Deus que estava. Então é exatamente isso. Se você tem uma ligação profunda com o Senhor, Ele vai te consolar. O Espírito de Deus é o Consolador. Tá? A Bíblia diz que Ele consola o nosso coração. Então, e a gente olha sobre esse lado do conhecimento. Paulo a Filipenses, veja no capítulo 1, versículos 9, acho que 10 e 11, ele fala também de uma oração. Versículo 9. 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Isso aí, veja, cheio, seja uma vida inculpável, tem tudo a ver com o conhecimento que Paulo está falando aqui em Coríntios. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele está dizendo que quando eu tenho esse conhecimento, eu vou ter uma vida frutífera no Senhor. Outra oração que ele faz é o capítulo 1 de Colossenses, versículo 9 e 10 também. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, todo conhecimento leva à frutificação. Por isso que é importante ter o conhecimento, não conhecimento da carne. Aquele que Paulo, eu conhecia Jesus, eu também conhecia Jesus pela carne, mas hoje eu conheço de outro modo. Tá? Porque ele sabia da vinda do Messias, ele sabia quem seria o Messias. Mas enquanto Jesus não apareceu a ele no caminho de Damasco, ele não mudou a rota da vida dele. O dia que apareceu, ele pergunta: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Há uma mudança. Então, nós precisamos desse conhecimento revelado para produzir o que Deus espera de nós. Deus não quer ninguém infrutífero. Testemunho de vida é frutificação. E eu só posso representar Jesus sabendo do propósito dele para todos. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, ela nomina os irmãos de Jesus. Marcos disse: as irmãs e os irmãos de Jesus estão aqui entre nós, e dá até nome. Diz que eles não criam em Jesus. Hein?
Quem que manda você sentar aí? Mas deve ser difícil, né? Você crescer com uma pessoa, de repente você... Ah, esse é o Messias, né? Então, Tanto é, se você olhar direitinho a Bíblia, quando Jesus está na cruz, ele coloca a mãe aos cuidados de João, porque não havia ninguém dos irmãos junto com ele. Mas se você olhar no cenáculo, ele já estava. Qual é a diferença da crucificação para o cenáculo? Quantos dias? 40 dias. Capítulo 1 de Atos, verso 14, diz que os irmãos de Jesus estavam ali no cenáculo. E aí você... E Tiago se transforma no grande líder. Né, Todos de Jerusalém, estes. né? Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas, e com as mulheres, e com Maria, mãe de João, de Jesus, e com seus irmãos. Com seus irmãos, eles estavam lá. Então, talvez a conversão deles se dê na ressurreição de Cristo. E aí você vê, Tiago, Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, se não me engano, versículo 7, que Jesus aparece a mais de 500, depois aparecem poucos irmãos e a Tiago, e ele fala, por derradeiro aparece a mim também. Então, a gente nota que eles passaram por uma transformação. Porque João, no capítulo 7, versículo 15, diz que eles não criam em Jesus. Eles chegam para Jesus, Jesus está na Galileia. E está tendo uma festa em Jerusalém. Eles falam com Jesus, olha, se você quer aparecer, vai para lá. Não fica aqui não. Lá tem muita gente. E João relata, porque os irmãos de Jesus não criam nele. E Jesus fala, ainda não é chegado o meu tempo. E a Bíblia diz, na festa dos tabernáculos, que no último dia da festa, Jesus aparece em Jerusalém. Naquela ministração, festa das cabanas. E ele, quando ele aparece, todo mundo procurava. Onde ele está, onde ele está. No último dia ele se põe em pé e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Está lá no versículo 37. Então, há uma transformação. Quando tem o primeiro concílio em Jerusalém de pastores, quem lidera? Tiago. Porque ele teve a revelação. Mas ele conviveu com Jesus. Tá? Já os católicos dizem que Jesus não teve irmãos. Esses dias Que os filhos eram de José e ele era viúvo. E que Maria não teve mais filhos. Ela continuou virgem. Esses dias eu estava conversando com uma senhora falando para ela que não, que a Bíblia não diz isso. Ela disse que não, que era um costume da época chamar aquelas pessoas que conviviam de irmãos. Chamar primo de irmão. Então, Eu tive um amigo que falou a mesma coisa, chamava primo de irmão. Uhum. E não é. A Bíblia diz o seguinte, quando José recebe a revelação do anjo que Maria está grávida e que ele precisava recebê-la, a Bíblia diz, se não me engano, Mateus 1:24, que ele não a conheceu até o nascimento de Jesus. Então ela não foi mulher dele até o nascimento de Jesus. E depois foi uma mulher normal. Tá? Então, são essas coisas que a tradição católica fala, mas nós vemos que Marcos cita os irmãos de Jesus, que eles não criam e eles creram depois, pelo menos Tiago e Judas. O conhecimento, a revelação. O verdadeiro conhecimento de Jesus só atinge por revelação, não é transmitido segundo a carne.
quando Jesus estava Cesareia de Filipos, capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 17, que Jesus faz aquela pergunta aos discípulos: quem sou eu? E aí a Bíblia diz que Pedro responde: tu és o Cristo do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Esse é um conhecimento de revelação. Porque muitos dos discípulos não tinham convicção que Jesus era o Cristo. E ele faz essa questão, essa pergunta. Ele queria saber a voz corrente da multidão. Ele diz: é um dos profetas. Tá? Jeremias, Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Mas ele pergunta: mas vocês que estão andando comigo? A resposta deles era essencial para o Cristo, né? Tá? E ele quer uma avaliação deles. Nós nem sempre. Isso hoje está se usando muito, né? No meio empresarial é chamado do feedback. O gerente avalia e depois ele tem que ser submetido a uma avaliação. Hoje isso é moderno, né? E aí você vê, um cara, você está tirando nota assim, porque por isso. E aí o subordinado também avalia o chefe. Mas não é tão fácil assim não. E Jesus pede avaliação deles. O que vocês dizem que eu sou? Jesus se auto-avaliou. Ele pergunta: o que vocês dizem? E aí, quando tem essa revelação, ele diz que a revelação é divina, é de Deus. Foi meu Pai que te revelou. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele traz para nós a revelação. É o que está em João 14, 26, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito ensina. Nós devemos depender mais da revelação. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Há de fato uma revelação especial da palavra. E a gente sente, irmãos. Tem hora que eu não entendo determinadas denominações. As vertentes doutrinárias. Quando você olha perfeitamente o Espírito de Deus, ele vai nos conduzir à plena verdade. Por que essa miscelânea? Será que é ponto de vista doutrinário ou é revelação? Um diz que é salvo para sempre. O cara não perde salvação. Outro diz que já vem chancelado. Outro diz que é possível perder a salvação. Que revelação é essa? Se toda a verdade só existe uma revelação, porque o Espírito é o mesmo. Mas isso aí não é doutrinário, pastor, porque as duas visões que tem, né? Cada um quer defender a sua tese. Eu sei. Deus revelou para mim. Não, Deus revelou para ele. E no final, será? É o que eu falo. Duas revelações? Tem duas. Tem duas revelações. Veja, é o mesmo Duas Espírito. interpretações. Não, é isso que o pastor está falando. Tem duas interpretações. Mas Porque no meio, o povo defende a sua interpretação e defende a minha interpretação. No final,
É o pastor querendo dizer. É a palavra, o final é o mesmo, não é o mesmo? Veja, se todos nós submetêssemos à revelação do Espírito, só haveria uma revelação. Isso aí. E uma interpretação. Uma interpretação. O que ele vos ensinará? Toda a verdade. A verdade da Bíblia é uma só. Não existe outro tipo de verdade. Então, para que não haja, eu tenho que depender do Espírito. Foi isso que Paulo ora, para a iluminação venha de Deus, o conhecimento venha de Deus, o pleno conhecimento, para que não haja essas vertentes que muitas vezes causam ponto de vista até briga. Antigamente tinha uma emissora que a gente ouvia aqui depois do tempo de Eli, lá no Rio, Melodia. Rádio Melodia, trabalhei muito. Meu Deus do céu, ali levava um calvinista, rapaz, o negócio pegava fogo. Quem? Qual calvinista? Não, levava, eles levam. Não, eu levo. Eles levam para fazer debate público no ar, e os caras só faltavam bater no outro. Verdade. Até hoje existe. Até hoje existe. Debate Melodia. Debate Melodia. Olha, é confusão, é briga mesmo. Muita ainda. Hein? Muita. Até hoje, pastor, tem. Você vai ver os debates dos arminianos com o calvinista. Mas essa rádio fazia um debate público. Rádio Melodia no Rio. Sucesso absoluto de audiência. Sucesso absoluto de audiência. É meu? Ainda? Eu ouvia muito. Eu me lembro dela, que eu pegava briga. Ela morreu agora, há pouco tempo, Francisco Silva. É o dono dela? Morreu. E esses debates acabam não ajudando em nada. Não. Porque a pessoa fica mais perdida. É, porque você toma partido, né? Qual partido você vai tomar? Eu sou desse, eu sou daquele. Eu sou desse, eu sou desse. É, porque a gente sempre torce, né? Tem que tomar um partido. Aí a gente começa a ouvir, começa a torcer. Eu quero que esse ganhe. E cada um fala na sua clareza. Igual ontem, eu estava vendo um maluco ali, não vou falar o nome dele, que tem muito petista aqui. E quando ouço aquele cara, rapaz, ele parece que ele tem a facilidade de fazer a nossa cabeça. Se nós não temos uma cabeça feita, esse cara leva a gente na lábia. É o que acontece. Ó, eu digo a vocês, em 78, quando começou o VV, o Elcio Álvares foi dar aula de Direito. Aí os alunos pediram a ele, tudo é habilidade da palavra. Faça um discurso onde todos nós vamos sentir euforia e rir. E ele fez, todo mundo se alegrou, riu. Ele falaram assim, outra vez, agora faça um discurso para todo mundo chorar. Ele fez chorar. Fez chorar. É a habilidade da palavra. É o que acontece hoje também na igreja, pastor. É o que acontece hoje. Então quem tem habilidade na palavra, ele faz. Ele convence. Mas o Jefferson Neto fala que lá nos Estados Unidos eles juntam, né, em televisão, né, juntam um ateu, um islâmico e um cristão para debater. Né? Imagina a confusão que deve ser. Que confusão. Então, o fundamento nosso é a palavra de Deus. Por isso é importante o conhecimento da palavra. Pastor, isso aí que está conversando tem a ver com Hebreus, a primeira parte do versículo 13, 9. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Ali ele está falando especificamente de alimentos, né, que eles estavam brigando, mas a primeira parte se aplica? Capítulo 4. 13, 9. 4 ou 5? Hã? Capítulo, qual Não, capítulo? Hebreus 13, 9. 13, 9. A epístola dos Hebreus, ela tem um foco, trazer o povo de volta para a base da doutrina, porque eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e eles estavam voltando aos rudimentos da lei. E esses rudimentos da lei era convencimento, porque na realidade as coisas de Deus começa pela salvação.
Paulo diz: aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação. Veja, uma pessoa vai lá, só que aqui nós temos a unção do Espírito, e convence, fala, e o Espírito vai trabalhar. Então, no momento que você fala, o sentido da verdade, ele fala, opa, tem algum sentido. Neste momento, quando a pessoa percebe, tem alguma coisa de verdade, o Espírito trabalha. Tá? E esse convencimento você encontra, eu fico olhando a habilidade dos advogados. O cara liberta um bandido. Prova por tudo que há que o cara é direito. Você sabe que o cara é bandido. No convencimento. Quando tinha, hoje acho que tem pouco. Aqueles debates públicos, eu gostava de assistir. Eu também gostava. Hein? Eu ia lá. Você também? Cansei de entrar no fórum para assistir julgamento. Eu via Olha, promotores bonito, né? fantásticos. Fantástico. Fantásticos. Convencimento a palavras. O cara fazia até chorar. Cansei de ir, não tinha nada para fazer, entrava no fórum e assistia um debate. julgamento. E você via o camarada lá, que era bandido mesmo, o cara convencia o jurado a votar. Eu nunca me esqueço, o promotor convenceu, ele tinha matado um cara na facada, que foi Deus que matou, não foi ele. Ai. E ele foi, porque a vítima era tão ruim que ele falou assim que a faca só entrou um pouquinho. E Deus ajudou, então Deus completou. ajudou ele. Olha, gente, eu nunca me esqueço daquilo. E o cara foi absolvido. Absolvido. A vítima era uma praga. Não, a vítima era uma praga. Mas aí coloca a culpa na vítima. Ah, bom, a culpa era, mas aquele homem tinha. E ele falou, convenceu. Não foi. Deus ajudou aqui. Gente, o promotor era fantástico. Você encontra. Então, o que é, por exemplo, o estudo da Bíblia. O pregador da palavra, muitas vezes, ele fala para atingir as emoções das pessoas. O ensinador, ele tem que falar para atingir a razão da pessoa. Mostrar a verdade. É completamente diferente. Um fala para atingir as emoções. As emoções, o outro para a razão. O outro é para a razão. Para te instigar a estudar. Estudar a Bíblia. Então a gente não fala para assentar no nosso coração a importância disto, porque tem tudo a ver com a nossa transformação de vida cristã. Se eu não mudar, conhecer Deus profundamente, eu vou ter até uma vida religiosa. Eu vou ser frequentador da igreja. Eu vou cumprir todos os detalhes da igreja. Vou frequentar, vou vir na ceia, vou dizimar. Mas eu não vou ter uma vida transformada. Em casa, com a família, eles vão sentir. Eu continuo mesmo xingando, brigando, batendo, tá? Isto, quando eu tenho conhecimento do valor do sacrifício, da revelação, tem que mudar. Eu tenho que ser nova criatura. Então essa nova criatura que representa Jesus, representa o Evangelho. Jesus veio para transformar o homem. Mas eu preciso saber o propósito. Nós não sabemos nem o que Jesus sofreu em nosso lugar. Não, Jesus morreu na cruz. Mas o que é isso? Por quê? Porque nós não tivemos uma revelação. O castigo de Deus sobre o Filho foi tremendo, porque o pecado precisava ser julgado. Agradou o moelo. Mas o que é isto? A gente lê, mas o que é isto? Se você não tiver uma revelação, tá? Você não vai entender. Mas se não tiver essa revelação, é aí que a pessoa continua sendo a mesma pessoa? Por quê? Porque você tem uma coisa histórica, um conhecimento.
Mas quando eu cheguei em Israel, você já estava lá. Nós fomos num lugar, lá em Nazaré, falou, isso aqui é a pedra de Mó. A primeira coisa que veio no meu coração é uma pedra alta que o cara fica enrolando para moer. Logo pensei, Jesus sofreu mais do que isso. Porque a Bíblia diz que ele foi moído, Getsemane é moído. Então aquela pedra, você vai rolando e rolando, ela vai descendo, vai moendo. É como você moe a azeitona. A Bíblia diz que Jesus foi isto. Então quando eu falo sofrimento humano, não teve ninguém que sofreu como Jesus. Não existe. Porque ele foi penalizado pelo pecado, porque a justiça de Deus é tremenda. Por isso que 10:31 de Hebreus diz, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E Jesus caiu por causa dos nossos pecados. Então se você não tiver uma revelação, o seu coração, está entendendo? Morrer na cruz, Tiradentes morreu aqui, por uma causa. Não é isto, Jesus morreu pelos nossos pecados. Tá? Então, isso muda o conceito nosso, de você sentir qual é o peso da sua transgressão que foi jogado sobre alguém que não fez. Jesus não pecou, mas ele pagou. Se você não entender isso, você não entende cruz. E aí as pessoas olham para a cruz, Jesus veio para salvar, mas ele fez muito mais. E quando você não entende isso, Jesus quer religar completamente o homem a Deus. O homem saiu do Éden, desceu de Jerusalém para Jericó. O homem sai de um lugar aprazível para uma cidade de condenação. A parábola do bom samaritano. Ele desce. Por isso que o sacerdote e o levita não podem fazer nada, porque eles também descem. Nós saímos de lá, estamos aqui. A Bíblia diz que um samaritano que vinha pelo caminho, ele não estava descendo. Porque a condição do sacerdote e do levita era a mesma do que ele estava lá perto, apanhado. Não pode fazer nada, só o bom samaritano. E aí ele trata. Qual é? Quando Jesus coloca, o bom samaritano coloca o doente na hospedagem, para que o hospedeiro trate dele, reconquiste ele e traga para ele a imagem que foi perdida lá no Éden, para o homem voltar para lá. Então a cruz tem um propósito muito maior. É refazer a nossa imagem. Isso está em Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Tá certo. Não sou louco. Tá certo. Então, 3:10 também fala, no 13 fala da imagem. O 13 fala do resgate do império. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele está dizendo que há uma possibilidade, mas tem que ter uma ação pessoal. Vos revestiste do novo homem. Tá? E aí o que ele quer? Que se refaz segundo a imagem daquele que o criou. A imagem que Deus colocou no homem na criação. Ele quer que o homem readquira. A imagem tem tudo a ver com o caráter de Deus. Tá? Os atributos normais, naturais de Deus, só Deus tem. Mas os atributos morais, essa é a imagem de Deus e que Deus quer que o homem tenha. E nós estamos tão distantes. A Bíblia diz que Deus é amor. Nós tínhamos amor no coração. Que Deus é bondade, nós éramos bons. Que Deus é justo, nós gostaríamos, nós aplicávamos a justiça. Deus era misericordioso, nós também tínhamos a misericórdia. Então tudo isso Deus quer implantar em nós. O que eu falei de manhã, se você olhar direitinho,
nós vivemos longe do padrão de Deus no amor. Nós vivemos distante, porque cada um olha para a sua situação e não quer convivência uns com os outros. A igreja deveria quebrar isso. Por quê? Porque cada um tem um pensamento. O padrão nosso deveria... É isto que a Bíblia diz, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos um nível único de sentir, de pensar, nós teríamos... Só que nós somos muito complicados. Somos a caça, né, pastor? Meu Deus. A caça é duro, cheio de nó, madeira ruim, mas Mas precisamos ser tratados. mas mostra que Deus tem o poder de tratar. Tem pessoas que fogem da outra. Eu não quero convivência com ela, eu vou passar ao largo. Porque é Aí risco. não vai ganhar nada. Eu estou olhando esses dias Porque é risco. um jogo de vôlei que eu quase não vejo televisão, mas vôlei, eu gosto de ver aquelas meninas, sabe? E eu falei para ela, eu falei, amor, você já pensou se a igreja fosse esse time aí que Dedicado, né? pula lá Mesmo no chão objetivo. e batalha e abraça quando está um pontinho? Que diferença que ia fazer? Mas não, cada um quer o seu jeito, cada um quer puxar para Cada um quer lá. fazer o ponto, mas ele fazer sozinho. Fazer sozinho. Cada um no seu canto, né? E a igreja não é unidade, isso. o corpo fica dividido. O corpo dividido. Então, Aí a gente tem que tomar responsabilidade para cada um de nós. De nós, claro. e aí nós temos que pensar Sai nós, né? nessa mudança revelada. Quem é Jesus para você? Jesus não é um vulto histórico. Jesus é uma pessoa que mudou o curso da vida, do mundo, e muda o curso da nossa vida. Eu era assim, mas hoje eu não sou mais assim, porque Jesus mudou. É isso que nós temos que entender através da revelação. Quando nós queremos mais de Deus através da revelação, a Bíblia diz que Deus tem coisas tremendas a nos revelar. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundidade. A Bíblia diz, lá no capítulo 2, versículo 2 e 3 de Colossenses, que em Jesus estão concentrados todos os tesouros e do conhecimento. Então, ó profundidade. Para você entrar nessa profundidade, você tem que buscar. Ter relacionamento. Tem que ter relacionamento. Irmãos, e buscar em oração. A Bíblia, a história diz que aquele George Miller, ele orou, ele leu 50 vezes a Bíblia de joelho. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Mas 50 vezes que ele leu a Bíblia, ele leu de joelhos, orando. Aí Deus traz a revelação. Ele é com... Hein? Da pessoa. A história dele é a seguinte, que ele cuidava de pessoas, de crianças com um orfanato. E não tinha ninguém que o ajudasse. Ele dependia de Deus inteiramente. E vinha. De experiência e vinha. Esse é relacionamento. Nosso Deus é um Deus provedor. E muitas vezes, nós falamos recentemente lá em cima, nós nos preocupamos com o que comer, com o que vestir, com a nossa vida. Porque não sabemos o Pai que nós temos. Porque não conhecemos. Não temos a revelação
de Deus que é Pai. Nós não temos a revelação. Então nós precisamos aprofundar a nossa revelação com o Senhor. Revelação. Não, a relação, para termos a revelação com Deus, a revelação de Deus. A gente lê a Bíblia, por isso que eu acho importante, qualquer dia eu vou dar um estudo que eles deram lá na classe de hermenêutica, como estudar a Bíblia. Lembrei de alguém muito simpático. Quem? O marido dela. Por quê? Ele queria me dar aula de hermenêutica. Eu É? falei, Glória. Eu engoli, eu falei, sim, meu amado irmão. A hermenêutica, você tem que partir de alguns princípios da Bíblia, porque é uma disciplina do direito, interpretar as leis, e hermenêutica é interpretar a Bíblia. Só que a Bíblia requer alguns princípios. Primeiro princípio da hermenêutica cristã: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você não pode criar fantasia a respeito da palavra, porque ela responde ela mesma. Isso não é nada. Tá? Então, para você ter uma visão panorâmica da Bíblia, você precisa conhecer, saber os fundamentos. Eu sempre estou dizendo que Deus não condensou algumas coisas como padrão. Isso aqui fala do caráter de Deus, isso aqui fala da misericórdia, isso aqui fala do amor. É esparso na Bíblia. Mas aí você precisa ter exegese, né? Então, o que eu preciso? Ter um conhecimento de Gênesis e Apocalipse para pegar as partes para você conhecer princípios. E não falar abobrinha. Deus tem uma maneira de ser, caráter. Deus é assim. Então você vai encontrar esses princípios desde Gênesis até Apocalipse. Agora, Deus estabelece regras na conduta de um determinado povo. Isso tem a ver com dispensações. Deus prova o homem determinado prisma da sua obediência. Isso, com o tempo, vai passando. Então eu preciso entender esses fatos. Deus tinha um tratamento com Adão no jardim. A Bíblia diz que lá ele comia frutas. Quando Deus expulsa, e lá ele vivia sem roupa. Quando Deus expulsa o homem do jardim, ele arruma a vestimenta do homem e manda ele comer toda a árvore. E do trabalho, que ele não tinha lá, era folgadão, não tinha, só trabalhava, né? Supervisão. É moleza, hein? Moleza. É moleza, sim. Hein? E aí ele passa a mulher ter criação, filhos com dores, né? É uma penalidade. E a terra se torna amaldiçoada por causa do homem. Quando chega em Noé, é uma outra era. Deus já coloca no cardápio do homem os animais. Tá? E os animais começam a ter feroz e medo do homem, que até então não tinha. São períodos que a gente tem que distinguir isso na Bíblia. Cada período deste há um tipo de conduta. Aí vem Abraão, de Abraão vem o povo de Israel. Deus estabelece regras. Quais são as regras? As regras apontam para Jesus. Quando ele manda a lei, porque era o povo viveu 400 anos sem, e ele estabelece lei. Só que quando você vê essa lei, Paulo diz em Gálatas que esta lei, ele serve como aio para nos levar a Cristo, a impossibilidade dela de salvar o homem. Esse é o dilema do capítulo 7 de Romanos. Paulo diz: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Ele sabia
que não podia cobiçar, mas cobiçava. Ele sabia que não podia adulterar, mas adulterava. Então, a impossibilidade da lei. Só que a lei aponta para Jesus. Paulo não fez isso aí não, pastor, mas tudo bem. Eu sei. Pô, eu sei, mas você está gravando ali, pastor. Não. Foi na internet. Não, mas Paulo, veja, o que ele diz? Eu sei que fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo. Qual era o debate? Se você começar, você lê o capítulo 7, ele começa com a seguinte expressão: falo aos que conhecem lei. E a lei está todos esse arcabouço. Ele diz a impossibilidade do homem de submeter e cumprir a lei. Agora ele fala, mas, lá no versículo 25, com a mente eu sirvo ao Senhor e com meu corpo a lei do pecado. E ele diz o seguinte, ele conclui no capítulo 8, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque o Espírito de vida que habita em nós nos livra da opressão do espírito de morte que habita no meu corpo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado também. Então, isso está intrínseco na natureza. Mas quando nós chegamos a Cristo e nós conhecemos o Senhor por revelação, esta lei é dominada pela lei da vida, a lei do Espírito de vida. Então nós precisamos entender, o Espírito de vida que habita em nós nos dá uma identificação com Deus. A Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 8, se alguém não tem o Espírito, este alguém não é dele, mas se tem, isto é dele. Porque nós vivemos na dimensão espiritual. Então nós precisamos entender que só o Espírito de Deus em nós, ele pode aplacar a nossa natureza. Eu falei recentemente sobre os temperamentos. Tá? Que cada um de nós foi criado com alguns temperamentos. Uns são bonachão, não se afeta com pouca coisa. Tem outros que até com a sombra ele é afetado. E tudo isto só tem um jeito de ser controlado pelo Espírito de Deus. Não tem outro. É o Espírito de vida. Então, essa transformação de ser uma nova criatura é dependência do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos de conhecer a Deus. Veja, a Bíblia diz que o povo admirava Jesus pelo conhecimento que ele tinha. Como que Jesus, aí eu vou pegar vocês, tinha esse conhecimento? Relacionamento dele. Quando você vê o desenvolvimento de Jesus, foi um desenvolvimento natural. Ele crescia em graça, conhecimento, em graça. conhecimento. Mas quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E você está ensinando aí que é por esse Espírito que nós damos conta das nossas coisas aqui na terra. Então Jesus tinha o Espírito e ele ensinava Jesus. E a natureza dele era divina. Debatendo. Mas uma coisa que... Quando ele ficou para trás lá na festa, eles já estavam debatendo com a natureza dele era divina. Mas eu penso o seguinte, uma coisa que Jesus sempre nos ensinou, ele sempre orava. Não, eu tinha relacionamento com o pai. Sempre orava. Então, ao meu ver, nessa oração vem a revelação,
vem a intimidade. Porque é através do... Veja, Ele sempre foi 100% Deus e 100% homem. mas Não, veja, mas Jesus ensinava o quê? Então ele tinha que estudar. Se ele era, a Bíblia diz que ele era 100% homem, nós falamos isso, e ele abriu mão, ele tinha a natureza divina, mas ele não usou a natureza divina aqui. Então, o sacrifício que eu tenho de ler a Bíblia, meditar nela, Jesus também tinha. Como ele dependia do Espírito, o Espírito o ensinava. Não adianta, tem que passar por aí. Se você olhar direitinho, quando ele ensinava, leia João 7,15, a Bíblia diz que eles admiravam do ensino de Jesus. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como estas letras não as tenho aprendido? Como Não. sabe essas letras? Como sabe? Como é que ele Como? sabe tanto sem Essas ter letras? estudado? Vocês terem Em estudado. outra interpretação é isso aí, em outra versão é isso. Mas o que está escrito aqui é isso mesmo. Tá? Era uma prática dos judeus o ensino secular na sinagoga durante o dia, era o ensino da leitura. Mas todos os judeus, 12 para 13 anos, quando ele se transforma em adulto, ele tinha que saber, pelo menos, decorado, os 5 livros da Bíblia. Pentateuco. De ponta a ponta. Entendeu, senhor Eli? Sim, mestre. A gente não consegue, a gente não consegue decorar um versículo hoje. Aqui, pastor. Então, ele perguntaram, né, como é que ele sabe tanto sem ter estudado. Aí no 16 Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem que viu isso? Deus. Tá? Você precisa, toda a revelação precisa de um fundamento. O fundamento são as Escrituras. Então nós precisamos dedicar tempo. Quando, capítulo 4 de Atos, versículo 13, quando Pedro e João estão na cadeia e eles falam, a Bíblia diz que as autoridades também se admiravam, falou: esse camarada esteve com Jesus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras nem doutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, essa revelação, ela traz para nós experiência e prática de vida. Nós estamos vivendo numa época difícil, irmãos, de dedicação a Deus. Eu falei quinta-feira e não sobre buscar a Deus, e eu esqueci, passei de largo. O buscar a Deus não tem a ver com performance. Veja, eu vou ler a Bíblia, ler a Bíblia 5 vezes no ano. Vou jejuar 21, depois vou jejuar 40. Não tem a ver com isso, tem a ver com o coração. O que Deus quer é o nosso coração. Se o meu coração é ocupado pelo Senhor, Ele se torna importante para mim, Ele vai me dar revelação. O problema é que eu ocupo no meu coração com outras coisas. Muitas vezes eu me torno religioso, me pego com essas coisas, mas o meu coração está longe. Aquilo que diz Isaías 29:13, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe.
Porque você não tem nada a ver com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que o interesse nosso pelo Senhor é para receber bênção, não relacionamento, não estudar, entender o propósito. Por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Deus quer tornar-nos uma família, onde Jesus aparece como primogênito, onde Jesus é o nosso irmão, modelo para seguir os passos dele. E Jesus, a Bíblia está dizendo que eles admiravam da sabedoria de Cristo. A sabedoria de Cristo não veio assim. Pastor, deixa eu ler Isaías 29:13, você falou aí. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. De cor. Sabe tudo de cor. Mas o coração, Deus quer coração. Está longe de Deus. Longe de Deus. Enquanto você não se apegar ao Senhor, ter um desejo profundo de ir ao Senhor, ter a revelação de Deus, nós não vamos ter. Eu preciso, irmãos, nós precisamos de tempo com o Senhor. Salmo 63:8 diz: a minha alma está apegada ao Senhor. Davi tinha um apego a Deus, por isso era um homem segundo o coração de Deus. O desejo dele era o Senhor acima de tudo. E se nós não tivermos, e nós estamos caminhando num lugar aonde Satanás, que é o adversário, conhece as nossas limitações, e ele sabe, tá? Quem mais conhece a nossa vida é Deus, depois de Deus é o diabo. Ele sabe quem você é, então ele sabe o que te atrai, e ele coloca de bandeja para você. Perigo, hein? Isso é um perigo. Está na Bíblia. Tá? Ele sabe. E muitas vezes nós somos enrolados com coisas reais, porque nós recebemos proposta, atrativos, distrações em cima daquilo que nós temos ponto fraco. E desagrada o Senhor. Desagrada o Senhor. Então eu preciso ficar atento. Eu não estou no mundo. Tem um inimigo que está à espreita. E ele quer me desviar do foco. Deus quer te levar ao céu para morar com ele, porque você é herança dele. O diabo quer que te levar para baixo. E não desvia de uma horinha para outra. Você vai esfriando. Você vai esfriando, entristece com um ali, entristece com outro aqui. É que nós falamos, muitas vezes nós somos instrumentos de Satanás. Satanás não traz ninguém lá de fora para perturbar o crente. Ele levanta aqui de dentro. E ele fica ali de coisa só batendo palma. Quando você chega com o irmão, se a gente soubesse o dano da palavra, aquele que eu falei de hipocrisia, nós chegamos lá. Aí você chega perto, esse cara não presta. Me ama, tá, minha irmã? Está entendendo? Quem está fazendo a obra somos nós. E muitas vezes, por instrumento, sendo instrumento na mão do diabo. Nós precisamos entender o propósito de Deus. O que é que Deus quer para nós? Por isso que a Bíblia diz: quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, não fala mal de ninguém. Quando você vê alguém falando, você pode saber, não ama. O amor de Deus está longe dele. Amém? Amém.